possamos ir diretamente para Mateus capítulo 24, por favor. Algumas dessas verdades, acredito que já até mencionei de forma parcial entre vocês, mas eu quero ir um pouco mais fundo nisso. Bom, antes de Mateus 24, só para ficar mais legal, vai em Mateus 13. Melhor. Começar por aqui. Já começou a dar errado o meu esboço, irmão. Nunca dá certo. Mateus capítulo 13. Essa é uma das características do tempo em que nós estamos. E o nosso esforço tem sido em equipar e preparar a igreja para o fim dos tempos, para o glorioso dia do Senhor. Do versículo 24 em diante, você tem a famosa parábola, que é a parábola do trigo e do joio. Ok? Eu não sei porque os autores da nossa Bíblia colocam como parábola do joio, né? Dão a ênfase à coisa ruim da história. Mas você lembra que o Senhor conta a história sobre alguém que semeou uma semente comprometida, o joio no meio do trigo. E aí então os servos perguntam se ele deseja que eles colhessem o joio. E ele diz no verso 29, não porque vocês arrancarão também o trigo com ele. Verso 30 diz assim, deixai, pois, que ambos cresçam juntos até a ceifa. Então esse é o decreto do Senhor. Ok, sobre o que o Senhor estava falando? Por exemplo, nós temos sempre, uma interpretação fragmentada das Escrituras, e nós costumamos dizer que joio são aqueles irmãos mais ou menos, né? Esse irmão é joio. Na verdade, se nós continuássemos lendo a parábola ou o capítulo, nós encontraríamos a resposta. Não precisa você tentar adivinhar o que a Bíblia já diz, irmão, aleluia. Adivinhação é pecado. Olha o que diz no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele, respondendo, disse-lhes, primeira coisa, olha que coisa interessante, Jesus ensinou uma coisa, ninguém entendeu nada, nem a multidão e nem os discípulos, mas a multidão foi satisfeita para casa. Por quê? Porque receberam o que procuravam. Receberam o que procuravam, receberam cura, receberam sinais e foram embora. Mas quem são os discípulos? Aqueles que se esforçam para aprender. Então os discípulos chegam até o Senhor e falam, Senhor, vem cá, a gente também não entendeu coisa nenhuma. Você estava querendo dizer o quê? Então o texto continua, quem está comigo diga sim. Verso 37, e ele respondendo disse-lhes, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, note, o campo não é a igreja. Logo, não há joio na igreja. Há joio e trigo no mundo. Claro que a nossa concepção de igreja, e isso tem sido parte do meu esforço dos últimos anos, ela precisa ser repensada. Nós precisamos reconfigurar o que entendemos de igreja. Mas o campo é o mundo, não a igreja. Então ele segue dizendo, e diz assim, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, a igreja. O joio são os filhos do maligno. Querido, existem filhos do maligno na igreja? Você pensa que existe, é porque você pensa a igreja como lugar físico, e não igreja como corpo orgânico de Cristo. Há alguém que pertence ao maligno no corpo de Cristo? Lógico que não. O que é a igreja? A igreja é o corpo orgânico do Cristo. Não há joio na igreja. São os filhos do reino, a boa semente plantada no campo, que é o mundo. Mas no mundo há joio, que são os filhos do maligno. Quem está comigo diz sim. Então o texto continua. O inimigo que semeou é o diabo.
o Satanás, o beiçudo, o pé rachado, também conhecido como ferpa, que diz que é pequenininho, mas quando entra incomoda, né? A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Agora, o que eu quero que você perceba como base para o que nós vamos falar: qual foi o decreto do Senhor sobre os filhos do reino e sobre os filhos do maligno? Deixai, pois, que ambos cresçam juntos. Então há um alarme desnecessário entre os santos nesses dias. Calma, essa é a primeira parte da mensagem. Ai meu Deus, o mundo está um caos e cada vez pior. Mas é necessário que isso aconteça, porque a medida de iniquidade tem que ser completada para que Deus libere juízo. Você sabe qual é uma das razões pelas quais Deus fez com que Israel se tornasse cativo no Egito? As Escrituras dizem que Deus queria que a medida dos povos amorreus se completasse, para que Ele pudesse julgar, porque Ele é justo. Ele disse: não, eles não pecaram o suficiente, eu vou colocar meu povo lá, para eles pecarem o suficiente contra o meu povo, aí então eu trago justiça. Quem está me entendendo, diga assim. O que está acontecendo no Brasil é necessário que aconteça. De uma forma global, mas vamos fazer a lição de casa, vamos falar de Brasil. Então, ele disse: deixai, pois, que ambos cresçam junto. E quando ele fala sobre alguns sinais do fim dos tempos, em Mateus 24, ele diz que é mister, que é necessário que tais coisas ocorram. Então nós estamos vendo um nível de iniquidade e de maldade, lembra? O subtópico dessa mensagem é: nada é tão ruim que não possa piorar. Aleluia! Para onde o príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, está levando a sociedade atual. Para o pior lugar possível. Nenhum de nós ainda pode imaginar o tamanho da iniquidade que nós vamos ver nos últimos dias. Se acha que está ruim, vai ficar pior. Mas calma, volte na segunda ministração e saiba a boa coisa, aleluia. Se eu já te antecipar uma coisa, irmão, eu já li o fim da Bíblia, e no final vai acabar tudo bem, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 21 e 22 diz que tudo vai acabar bem. Então, precisamos entender isso. Agora, Efésios 2, e já voltamos aqui em Mateus. Abra sua Bíblia. Se eu não ler um textinho de Efésios, alguma coisa está errada. Só uma pitadinha, né, irmão? E nesse texto, no material de Cosmovisão Profética, você que de fato ama as Escrituras e quer ter mais clareza, mais entendimento, esse material vai te ajudar muito. Tem ajudado muitos irmãos já no Brasil. Efésios capítulo 2. Versículo 1 em diante, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aí é aion, era. Eu já falei isso na conferência do reino em agosto. Não é mundo cosmos de criação, é mundo de aion, de era, de período de tempo. O curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, escute, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então esse era o quadro de quando fomos achados em Cristo. Paulo escreve: mas eu quero que você perceba que o príncipe da potestade do ar está levando a sociedade atual pelo
curso deste mundo, pelo padrão de pensamento que modela comportamento, ao ápice da iniquidade contra Deus. Quem lembra que eu já falei entre vocês sobre a marca da besta? Alguém aqui lembra? Levanta a mão, por favor. Graças a Deus. Então, só 6 pessoas lembram. Rapidamente, Apocalipse 13, não precisa abrir agora, só anota, verso 16, onde vai a marca da besta? Testa e mão direita. O que é isso? É apenas uma cópia do que Deus fez com Israel, quando Israel está diante da terra prometida. Anota também Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, quando Deus disse: vocês vão atar a minha palavra por frontal entre os vossos olhos e vão atar ela junto ao seu coração. Sabe uma coisa interessante? É que a marca da besta vai na fronte e vai no braço direito, que fala de força do homem. Mas o judeu carrega a lei de Deus na fronte, entre os olhos, ok? E no braço esquerdo, onde tem a veia que vai ao coração. Porque isso tem um princípio diferente. Agora, o que é isso? Por que as pessoas que pertencem à grande Babilônia são marcadas? Eu já disse, só estou fazendo um checklist. Na testa e na mão, porque padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. Meu Deus, eu vou te falar uma coisa cabulosa aqui. Deixa eu ver se você vai entender. Olha o que diz o versículo 2 de novo de Efésios. Noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Queridos, Satanás é ilegal na terra. Ele precisa de legalidade para operar. Como ele opera? Por meio de comportamento. E como ele padroniza comportamento? Com padrão de pensamento. Por isso a testa, mentalidade, e o braço direito, obras. Deus já havia feito isso com Israel. E o judeu ortodoxo carrega as caixinhas, ele diz: você vai colocar por frontal entre os seus olhos a minha lei, e vai atar no seu braço esquerdo. Por isso, em Cantares diz: te pus como um selo sobre o meu coração. O judeu amarra aqui aquela coisa de couro junto ao coração. Deus estava dizendo: se a minha lei modelar a mentalidade de vocês, o padrão de vida de vocês será de acordo com a minha lei, e eu poderei atuar por intermédio de vocês. Então essa é a mesma coisa que acontece com a grande Babilônia, em Apocalipse. Ela vai ser julgada, mas primeiro haverá uma marca. E essa marca não é um fim em si mesmo, fala de uma mentalidade que padroniza comportamento, que autoriza intervenção espiritual. Quem está me entendendo? Padrão de pensamento modela comportamento e autoriza intervenção espiritual. Como o reino dos céus e o império das trevas atuam na terra? Por meio de padrão de comportamento. Comportamento autoriza intervenção espiritual. Escute uma coisa: todo hábito gera habitação. Entendeu? Padrão comportamental autoriza intervenção espiritual. Tome o hábito de amar ao Senhor e a sua lei, e você se tornará para Ele uma habitação. Tome o hábito de desobedecer ao Senhor e a sua lei, e você se tornará uma habitação para o príncipe da potestade do ar. Alguém está comigo aqui? Pode sacudir a mão e dizer sim? Então, lembre-se que é um período de instrução. Repito, é bom queimarmos, e a característica de vocês é o quebrantamento. A coisa que eu mais amo em atração é o quebrantamento. É muito fácil ministrar para vocês. O Thiago falou para mim: está muito gostoso, vai ser bem melhor. Eu falei: não sei, para mim sempre é legal. Se for melhor, vai ser, Jesus volta agora. Aleluia. Vocês lembram no carnaval? No carnaval nós chapamos o coco, eu lembro. Cirilão muito louco. Rolou as profecias, nunca mais me esqueci da menina do projeto ABA, não sei se ela está aqui. Meu Deus, tenho medo de você até hoje.
Jesus achou ela no meio da multidão, foi muito doido. Isso é lindo e eu amo o mover de Deus, e outros caras virão servir aqui e haverá mover de Deus, mas eu preciso ser diligente com a parte que me cabe. Aleluia. E eu quero falar de coração para vocês, em nome de Jesus. Nós estamos servindo vocês e sendo muito honrados por vocês sempre. Tiago e Dani, pastor Eloy, pastora Doroteia, são incríveis, nos honram demais. E eu quero dizer, cara, esse material é para vocês. Você precisa ir fundo nessas coisas de Deus. Eu quero ver uma geração gastando tempo com as Escrituras, cara. Colocado esse fundamento, padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. Todo hábito gera uma habitação, ok? Então, há um lugar para onde o príncipe da potestade do ar, por intermédio dos filhos da desobediência, pelo curso deste mundo, está conduzindo a atual sociedade. Então esse é o grande lance. Agora, precisamos compreender e ter uma leitura bem assertiva disso. Para tal, você precisa compreender que joio e trigo vão alcançar a sua plenitude. Tanto a maldade quanto a justiça vão alcançar a sua plenitude. Jesus disse: deixai, pois, que ambos cresçam juntos. Quem está comigo? Então, Mateus capítulo 24. Mateus 24, quem encontrou? Se você não tem uma Bíblia, você já sabe. Procure um crente perto de você e leia com ele. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 24. Então, há características que nós queremos olhar aqui de forma breve, até porque já trabalhamos com algumas delas. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, ok? Então você tem uma característica: a vinda do Filho do Homem serão dias semelhantes aos dias de Noé. E aí ele começa a dizer a característica dos homens dos dias de Noé. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não perceberam, ou fizeram pouco caso, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você percebe algumas características que nós encontramos aqui acerca desse processo pelo qual a sociedade atual está sendo conduzida pelo príncipe da potestade do ar. Dias como os dias de Noé. Então temos a seguinte característica: comiam, bebiam, a gente já trabalhou isso, casavam-se e davam-se em casamento. Ok? Característica: comer e beber está relacionado ao estilo de vida hedonista. Ok? O que é hedonismo? É vida centralizada no prazer pessoal. Isso é bem mais profundo do que a gente pode pensar, gente. Hedonismo é quando eu conduzo a minha vida sempre visando a minha satisfação pessoal. E tem muito crente que faz isso. Até o ponto de nós irmos até o Senhor procurando satisfação pessoal. Nós estamos vendo essas características, uma geração que é guiada pelo prazer pessoal. Qual era a segunda característica? Casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, casa, separa e casa-se novamente. Então você tem algumas características do fim dos tempos, a respeito dos homens que existirão na terra no fim dos tempos. Hedonismo e quebra de aliança. E na verdade uma coisa desencadeia a outra, já trabalhamos isso, eu quero passar por isso aqui um pouquinho mais rápido. Então o hedonismo desencadeia a quebra de aliança. Por que casais se divorciam? Porque casam com a mentalidade de serem felizes. Quando você está aconselhando um casal que está pensando em se divorciar, sempre eles dizem a mesma coisa: eu tenho o direito de ser
feliz. Não, então você não deveria ter se casado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você casa para fazer alguém feliz e não para ser feliz. E se há essa mentalidade no casal, entendeu? A aliança é mantida. Porque se eu conduzo a minha vida para que a Fran seja feliz e ela faz o mesmo, a aliança é preservada. Mas se lá em casa cada um começar a pensar em si mesmo, nós vamos quebrar a aliança. O nome disso é hedonismo. Então nós vemos essa prática desenfreada. E o que a quebra de aliança produz? Orfandade. E sabe uma coisa? Vocês sabem, nós estamos aí pensando em iniciar projetos em parceria com vocês. Nós lidamos com uma casa paterna, estamos hoje com quase 50 crianças. Eu já compartilhei com vocês sobre essas coisas. Agora, fato é que quem são os órfãos? São os que sobraram de casamentos destruídos. Sim ou não? E esse é o quadro da sociedade atual. Hedonismo desencadeia quebra de aliança, que por sua vez produz orfandade. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja amaldiçoada. Quando a terra é amaldiçoada, quando os homens vivem o estilo de vida dos dias de Noé. Está entendendo isso aqui, irmão? Olha para mim, ei. Escuta uma coisa. Assim como nos dias de Noé, o que Deus fez nos dias de Noé? Amaldiçoou a terra. E por que Ele fez isso? Porque os homens eram hedonistas, quebravam aliança e produziam órfãos. E tem uma coisa, cara, tem uma coisa que as Escrituras dizem. Eu acho que eu li esse texto com vocês no ano passado no Carnaval. Êxodo 22. Você tem que abrir, se eu já li, nós vamos ler de novo. Aleluia? Abre lá rapidinho. Como é que está meu horário? Meu Deus, vai dar tudo certo. Êxodo 22. Eu acredito, Tiago e Dai, que o grande benefício dessa dinâmica é que a gente tem mais proveito do ensino. Ano passado tinha um grupão maior e foi legal, mas aqui você sente mais proveito. Então, ó, estou com vocês. Ano que vem é nós. Tipo, agora vai ficar chato vocês não me chamar, né? Aí, Tadeuzão. Eu, Tadeu. Êxodo 22, quem encontrou, diga assim. Sim. Verso 22, diz assim: a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Escuta. E a minha ira se acenderá, vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Então o que nós estamos precisando? De um novo protótipo de macho. Porque aqui a responsabilidade é colocada no homem. Homens hedonistas, não que não hajam mulheres, mas aqui é colocada no homem. Quebram aliança e geram órfãos. Os órfãos clamam, Deus mata os homens, faz suas esposas viúvas e seus filhos órfãos. Não tem diabo aqui, é Deus mesmo que disse que ia matar. O que Deus fez nos dias de Noé, gente? Amaldiçoou a terra. Hedonismo desencadeia quebra de aliança gera orfandade. Agora escute, tem uma outra característica, Lucas 17, por favor, vá até lá comigo rapidamente. Graças a Deus a mensagem não vai acabar aqui, né? Amém, irmão? Fica tranquilo. Mas nós precisamos talvez de um choque de realidade.
Então escuta, Lucas 17, é o mesmo texto, mas aqui aparece uma característica, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Verso 28, quem está comigo diga assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de... Ui. Olha como as escrituras são. Depois você pode ler e o texto vai falar até de capitalismo, mas eu não vou entrar no assunto agora. Eu quero só dizer para você a grande demanda dos dias de Ló. Sodoma e Gomorra. Homoafetividade. Dá uma perguntada para um homoafetivo como foi a relação com os pais dele. Nós precisamos ter uma correta leitura do que está acontecendo. Essa é a grande raiz. Então, dias de Noé e dias de Ló, até que a maldade e a iniquidade alcance a sua plenitude. O que nós precisamos aqui? De um novo tipo de macho, de homem. Está faltando os homens que estão aqui. A gente está carecendo de homem. Vou levar na esportiva. Escuta, presta atenção. A solução é um novo protótipo de homem, que vai gerar um novo protótipo de família. Agora precisamos compreender, isso é muito sério. É só uma pequena explanação de uma leitura, a gente trabalha muito isso no Cosmovisão Profética, mas é uma pequena exposição da leitura do fim dos tempos, e já está diante de nós. Agora escute, os piores dias do mundo não ofuscarão os melhores dias da igreja. Você entende isso? O trigo também irá crescer em plenitude. Cara, isso tudo é muito fantástico e é muito encorajador. Agora, você precisa perceber uma única coisa para que possamos terminar essa primeira sessão. Vamos a Gênesis, capítulo 13. E quão bom é nós, em dias de festa da carne. Sabe o que está acontecendo lá? Hedonismo. Sabe o que está acontecendo agora? Quebra de aliança. Maridos estão traindo as suas esposas, e esposas estão agora mesmo traindo seus maridos em algum canto dessas ruas nojentas. Sabe o que isso vai gerar? Órfãos. Sabe quem serão esses órfãos daqui 15 anos? Os homoafetivos. Eu vou repetir. Hedonismo desencadeia quebra de aliança gera orfandade produz homoafetividade. Dias de Noé, dias de Ló. Precisamos de um novo protótipo de família. Porque é bom trabalharmos com os órfãos, mas ainda não estamos trabalhando na raiz do problema, só no sintoma. E a nossa geração fica muito impressionada com dons e talentos. Mas eu tenho sido impressionado por caráter. Eu amo o mover de Deus. Mas, cara, não significa muita coisa. Mas sim, caráter santo e irrepreensível, a natureza de Cristo. Homens de verdade.
pais, mães, filhos de verdade. Você está me entendendo, sim? Então escute, nós estamos agora vivendo a pós-modernidade. Na verdade tem uma outra expressão que estão usando, eu não estou bem... Tem uma outra palavra, agora já não é mais a pós-modernidade. Quem lembra? Tem uma outra expressão que estão usando. Não, mas eu acho que não é essa expressão. Tem uma coisa depois já da pós-modernidade. Tá bom, mas é um outro termo que estão usando, eu ouvi e agora não me recordo exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver a oportunidade de ir na Europa, você vai ver isso muito mais gritante. E você vai ver um continente que tem no seu fundamento o cristianismo. E se tornou o que se tornou. O que está rolando hoje na Europa? Pós-cristianismo. Na verdade, minto. Não é o pós-cristianismo, é a pós-religião. O que mais cresce no mundo? O ateísmo. A religião dos sem religião. Isso é o quadro que está sendo montado. Agora, por quê? Porque nós estamos vivendo tais dias e nós precisamos compreender uma coisa aqui. Olha só. Gênesis 13 é logo depois de Gênesis 12. Aleluia. Vocês sabiam disso, gente? Não, isso aí é uma revelação poderosa. E Gênesis 12 é logo depois de Gênesis 11. E Gênesis 11 é depois de Gênesis 10, que é depois de Gênesis 9. Que é depois de Gênesis 8, que é depois também de Gênesis 7, e aí Gênesis 6. O que é Gênesis 6? Os dias de Noé. Deus olha para a terra, maldade, está uma treta, Deus julga, preserva Noé. Gênesis 7, dilúvio, Gênesis 8, dilúvio, Gênesis 9, acabou o dilúvio. Então vai começar uma nova era. Então começa Gênesis 9, Gênesis 10, parece que está dando certo. Os homens começam a se espalhar pela terra, e a ordem que é dada a Adão foi dada a Noé, parece que vai dar certo. Só que em Gênesis 11 eles chegam no lugar e decidem não mais obedecer à ordem divina. Eles dizem, não vamos espalhar não, vamos juntar todo mundo sobre o governo de uma única pessoa. Então você tem Babel. O que é Babel? É o fundamento da religião humana. Onde um homem governa sobre outros homens. Por quê? Porque eles querem construir uma torre cujo cume alcance os... Nossa, é super cristão isso. É super hindu. É bem budista também. Deixa eu te falar uma coisa meio estranha que só pode falar em retiro. Todas as religiões, inclusive o cristianismo, têm seu fundamento em Babel. Porque Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus veio levantar um novo tipo de gente. Não é sobre práticas, é sobre natureza. E eu sei que a nossa mente é tão religiosa que se ofende com essa verdade. Mas o que é Babel? É o fundamento da religião dos homens. Cristianismo, islamismo, hinduísmo. E vai embora. O esforço dos homens para alcançar os céus. Mesmo desobedecendo a ordem de Deus para eles na terra. Isso é o fundamento da religião, mas olha, o que está acontecendo? Babel, Deus chama um cara, Abraão. Sai daí, Abraão. Eu vou fazer um novo tipo de gente de você. Você é descendente de Noé. Já falei sobre o DNA do céu também no Atração. Vou fazer de você um novo tipo de gente. E o que a Bíblia diz sobre Abraão, cara? Você tem que ler isso aqui antes. Gênesis 18. Depois a gente volta no 13 e vai terminar. Meu Deus, vai dar certo. Sabe por que Deus escolheu Abraão? Olha o que diz a Escritura no versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19, quem está comigo diga assim.
porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Qual foi a razão pela qual Deus escolheu Abraão? Porque ele era Abraão, um pai. E Deus disse: eu escolhi esse cara porque eu sei que ele vai ordenar os seus filhos. Quem está me entendendo? Então Abraão sai daquela confusão, que é o fundamento das religiões, que é Babel, confunde tudo, você conhece a história. Só que ele leva Ló com ele. E Ló está andando com seu tio que tem uma palavra de Deus, mas Ló não tem uma palavra de Deus. Então chega uma hora, volta lá em Gênesis 13, e a gente acaba aqui. Chega uma hora que dá uma treta entre eles, contenda lá com os pastores de ovelhas, e Abraão diz para ele: cara, escolhe aí o que você quer. Olha lá o versículo 9, Gênesis 13, 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantando Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o... mais alto, era como o... jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Israel. Peraí. Explica para mim. Era o Éden ou o cativeiro? Curioso, né? O que Ló precisava? Discernimento. Ele viu uma região que ela tanto parecia o jardim do Senhor, como parecia o Egito, a terra do cativeiro. O que Ló precisava, gente? Visão espiritual. Diga visão espiritual. Você sabe o que o nome Ló em hebraico significa? Véu. Sugestivo, né? Ele levantou os olhos e julgou na carne. Disse: bom, isso aqui parece de Deus. Então olha o que diz a Bíblia. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu, verso 11, para o oriente, e apartaram-se um dos outros 12. E Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da colina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Pela falta de visão espiritual, Ló foi se aproximando de um lugar que Deus estava prestes a destruir, dizendo: não tem nada a ver, tudo bem. Agora o que eu quero que você entenda aqui para nós fecharmos a primeira sessão, e lembra que eu disse que é uma instrução e eu quero orar por graça do Senhor agora, mas escute, Ló sai de Babel e vai para Sodoma. O que é Babel? O fundamento das religiões. Mas quando não se encontra a resposta em nenhuma religião, se vai para Sodoma, o lugar de libertinagem e promiscuidade total. Sabe o que está acontecendo com as nações? Exatamente o que eu disse a vocês agora. Bem-vindos à história moderna da Europa. Está começando a acontecer na América e já chegou no Brasil. As pessoas que viveram aquela confusão religiosa dos ismos criados por homens, desistiram e estão todos migrando para Sodoma. E sinta-se abençoado por estar aqui sendo instruído nessas verdades. E não ouvindo só fábula e pula-pula sai do chão. Porque uma vez que tenhamos uma leitura correta do que está diante de nós, nós podemos dar a resposta que os céus estão requerendo de nós. Irmãos, por favor, ame as Escrituras.
Peça espírito de sabedoria e revelação. E se comprometa com o que Deus está fazendo. Porque o joio está alcançando a sua plenitude. De Babel, sincretismo religioso. Você sabe o que é sincretismo? Fusão de concepções religiosas. Muito daquilo que se chama de evangelho no Brasil é sincretismo. Você não sabe se é macumba ou se é evangelho. E encerramos certinho. Hedonismo desencadeia quebra de aliança gera orfandade produz homoafetividade. Esse tipo de gente, homoafetivo, até tentou relação com a Babel religiosa dos homens, não encontrou resposta, se entregou totalmente ao estilo de vida de Sodoma, os sodomitas. Bem-vindo à festa da carne no Brasil. O grande símbolo do nosso país para o mundo é o que está acontecendo esse fim de semana. Sabe como o mundo chama a gente? De homens como os homens dos dias de Ló. E aí nós podemos ficar aqui trancados, o louvor é legal, vocês são ótimos, eu sou querido também, e fingir que não é com a gente. Ou nós podemos permitir que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos posicione no lugar onde Deus espera que estejamos. E aí na segunda sessão a gente vai falar como. Mas eu quero que você guarde esse momento curto, entretanto importantíssimo de instrução. A pós-modernidade é de Babel a Sodoma. E sabe o que é Sodoma? Não há nenhum lugar depois de Sodoma. Bom, eu não vou pedir 5 minutos, mas eu só vou ler mais um versículo. Pode vir aqui já, Dai. Romanos capítulo 1, abre sua Bíblia lá. Ou Tiago, ou Tadeu. Seja lá quem for acabar com a minha alegria, pode vir, eu estou pronto. O ruim quando a gente fica amigo é que fica assim, entendeu? General. Romanos 1, você tem que entender isso aqui. O que está acontecendo? Tem um fundo musical? Oh Lord, you're beautiful. Romanos 1. Vocês não sabiam o que eu canto, né? Mas eu vou fazer uma segunda voz para a Jaque aqui já. Romanos 1, quem encontrou? Diga assim: a sociedade atual, pelo curso deste mundo, hedonismo, quebra de aliança, orfandade, homoafetividade, está indo de Babel, fusão de concepções religiosas, para Sodoma, lugar do juízo de Deus. Romanos 1, todos precisam abrir as escrituras agora. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Acabei de descobrir que eu tenho 4 minutos, aleluia, ai que benção. Versículo 21, quem está comigo, diga assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos. Cara, Paulo faz menção aqui, se desvaneceram. Olha só, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Sabe de quem Paulo está falando? Dos gregos, daqueles que padronizam todo o estilo de vida do nosso tempo. A Grécia estava borbulhando nos dias que Paulo escreveu aos romanos. Ele diz: nos seus próprios pensamentos se desvaneceram, dizendo-se sábios, se tornaram insensatos. Então o que ele diz?
versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, quadrúpedes e répteis. 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Está acontecendo agora. E eu vou te falar uma coisa: o maior juízo de Deus sobre alguém não é a espada, a fome ou a morte. É quando Deus entrega a esse alguém a vaidade do seu próprio coração. E sabe quando Deus faz isso? É porque sobre este alguém e sobre tal geração já está reservado o juízo. Não há mais volta. Alguém aqui está comigo? Então o texto continua. Olha o que diz 25. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Por isso Deus os abandonou, ou os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O que a Escritura diz? Por isso, dos céus se manifesta a ira de Deus. Esse é o lugar para onde o príncipe deste mundo está conduzindo a sociedade atual, de Babel a Sodoma, para que a medida da iniquidade seja completada e dos céus Deus libere juízo. Amém?